Aos internautas que estão entrando agora também, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Nós gostaríamos que vocês observassem que estamos estudando este livro, O Espírito do Cristianismo, escrito por Kaivar Schutel, quando estava ainda encarnado. Estamos lendo e discutindo a lição 71, 71ª. E continuando então, um desses mensageiros transportou-se à casa do oficial, de acordo com o pedido do Mestre Jesus, e efetuou a cura, de acordo com os processos espíritas, como nós dissemos, já relembrados em outras páginas. Nós mesmos, diz Kaivar Schutel, já tivemos por mais de uma vez provas positivas de que a febre cede à ação psicoterápica e à ação magnética. O que é isso? Cede à ação de um passe magnético ou de uma influência da mente de quem está doando o passe, doando a energia. Nós mesmos, diz Kaivar, não podemos nos esquecer disso. Funciona. Um desses casos deu-se com o filho de um nosso distinto amigo, juiz, e cuja febre absolutamente não cedia à ação de um antipirético, tendo aplicado passes dispersivos e passes longitudinais, o termômetro do menino baixou 1 grau centígrado. Isso o próprio Kaivar falando a experiência dele pessoalmente. A fluidoterapia, quando bem aplicada, é a melhor medicação que se pode dar ao enfermo. Seu resultado é decisivo, pronto e muito superior às drogas, sobretudo nos tempos atuais, em que a medicina mercantilizada se resume em preparados de caráter francamente industrial. Parece coincidência, né? Isso foi escrito em 1928, 29. Hoje, praticamente, é a mesma coisa. As moléstias sempre são ocasionadas por desequilíbrio da tonalidade psíquica. Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí vai estar o nosso coração, diz o Evangelho. E daquilo que estiver cheio o nosso coração, falará a nossa boca. Ah, eu não estou legal, eu estou doente, fica doente. Por que o Cristo foi tão enfático ao dizer, orai e vigiai? Vigiai o quê? Os pensamentos, para evitarmos exatamente isso. Qual é a nossa base? Qual é o nosso modelo? Onde devemos nos espelhar? No universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Está aí. Busquemos tudo isso, que nós não adoeceremos. Continua então Kaivar. As moléstias, repetindo o que ele diz, são sempre ocasionadas por desequilíbrio da tonalidade psíquica, ou por falta ou desequilíbrio do fluido vital. O que é o fluido vital? Aquele fluido que nos dá a movimentação, nos dá a condição de nós agirmos aqui na matéria, nos movimentarmos na matéria. Ou então ainda pode ser por uma lesão física. Seja como for, a reparação do mal não se faz esperar. Quando dirigida por um espírito sábio, num percipiente passivo, ou seja, num paciente, não percipiente como está escrito aqui, num paciente passivo para receber a medicação. Então, se nós estivermos prontos para receber, para ser curado, nós vamos ser curados. Nós abriremos espaço para receber essas energias curadoras. Ah, eu não acredito em nada, isso é tudo bobagem. Que espaço eu estou abrindo para receber uma energia curadora? Nenhum. Não acredito em nada, acabou.
Então nós temos que estar com o coração aberto, a vontade e o pensamento. São inúmeros os casos de curas de moléstias incuráveis ou oficialmente consideradas incuráveis. Os livros religiosos e os anais espíritas contêm centenas de narrativas testemunhadas por pessoas insuspeitas. Infelizmente, continua Karbar-Schutel, dado o atraso espiritual da humanidade e a tendência nossa em ficar ligado e buscando a materialidade, essas curas cada vez vão acontecer de forma esparsa, mais raramente. Porque quanto mais nós acreditarmos, nos afinarmos com o mundo espiritual, nos afinarmos com os ensinamentos do Mestre, nos ensinarmos com a paz, com o amor, a harmonia e o equilíbrio, mais facilmente nós obteremos a cura. Vou tomar um remédio, vou lá tomar um passe porque meu pai fala, minha mãe fala, meu amigo fala para ir lá. Não, tem que ser espontâneo. O coração tem que estar envolvido, senão nós só perdemos tempo e tomamos tempo de outros companheiros no mundo espiritual que estão ali para ajudar quem efetivamente quer e precisa ser ajudado. No tempo de Jesus, e por seu intermédio, muitas curas se efetuaram. Isso não é novidade para ninguém, basta que procuremos os evangelhos. Quanto mais suscetível for o indivíduo para receber a ação dos Espíritos, continua Karbar, mais fáceis se tornam essas curas. Abramos o coração. Quando viermos aqui, cada um de nós deve chegar com o coração aberto para entrar em comunhão com o mundo espiritual. E não, vamos lá para ver como é, para ver como fica. Não. Se você entra com o pé atrás, não adianta, porque não vai ter cura. Milagre não existe. Deus não faz milagre. O Cristo deixou claro. Eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir a lei do Pai. Só acontecerá realmente uma cura se nós estivermos abertos a essa cura. Acontece, continua o Karbar, acontece mesmo que para terminar uma longa provação ou expiação, porque passa uma pessoa, um Espírito do Senhor encarrega-se de curá-lo, como foi o caso do servo deste oficial do rei. Curá-lo da sua enfermidade, usando para o fim necessário meios adequados que possam expurgar a moléstia. Por isso, não raro, vemos uma pessoa que há tempo se achava doente, em estado grave e desenganada por médicos, sarar da noite para o dia. Milagre? Não existe. 2 fatos importantes produziu Jesus em Caná. Quanto à fenomenologia, transformou água em vinho e fez de um menino doente um menino são. Milagre? Nenhum. Não existe. Jesus transformou água em vinho? Não transformou. No sentido que nós entendemos como um milagre. Não. Jesus, o Espírito de mais alta hierarquia que já esteve aqui encarnado, Ele criou este planeta, recebeu do Pai uma nuvem de gases incandescente, transformou essa nuvem de gases nesta coisa belíssima que é o planeta Terra. Jesus, na sua alta evolução, obviamente ele conhecia como se combinam os elementos. Tudo que existe na Terra depende do fluido cósmico universal, ou plasma divino, ou hausto do Criador. Tudo deriva dele. Peguemos um exemplo. Qual é a composição química da água? H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio.
Agora vamos fazer uma mudança. Eu vou, ao invés de pegar 2 átomos de hidrogênio, vou manter os 2 átomos de hidrogênio e vou colocar 2 átomos de oxigênio. O que acontece? Fica uma água oxigenada. Eu posso beber a água oxigenada? Não. Uma simples mudança atômica que foi feita. Jesus, como eu disse, conhece isso a fundo, de cor e salteado, de cima para baixo, de trás para frente, sabe tudo. Ele não saberia pegar, sabendo como é o vinho, pegar a água e colocar os elementos atômicos necessários para que ela se transformasse em vinho? É possível, por que não? Mas para nós é impossível, nós não conhecemos. Por que não conhecemos? Porque somos pequeninos na evolução. Então para nós parece que foi um milagre, mas não foi. Simplesmente uma manipulação que ele fez. Porque ele tinha condição e tem condição. Jesus Cristo, diz a ciência, eu vou repetir isso, eu digo sempre, que a Terra se formou há 5 bilhões e 600 milhões de anos. Nesse momento, o Cristo já era espírito puro. Quando ele formou a Terra. Então, ele conhece tudo. Cada um de nós aqui presente, fomos criados simples e literalmente ignorantes, ou seja, cabeças sem nenhum conhecimento, para que com o nosso esforço de cada um, passássemos e passaremos ainda por experiências diversas. Para quê? Para aprender tudo que é possível no universo, para um dia retornarmos ao Pai. Para ficar lá em estado de beatitude e adoração? Não, isso não existe. Isso é invenção. O universo, essa paz, esse amor, essa harmonia, esse trabalho, tudo isso que existe hoje é trabalho puro. Vocês acham que nós ficaremos lá em adoração? Isso não existe. Vamos trabalhar em muito. O universo está em contínua e constante expansão. Deus a todo momento cria novos mundos, cria novos espíritos simples como nós um dia já fomos. Um dia cada um de nós receberemos das mãos, simbolicamente das mãos do Pai, uma nuvem de gases incandescentes e criaremos um mundo também. Quando? Não interessa. Tempo e espaço não existe no mundo espiritual. Diz o Livro dos Espíritos, 100 anos aqui é um relâmpago lá. Diz Pedro na sua epístola, na primeira, 1000 anos aqui é um dia no mundo espiritual. Estaremos preocupados com o quê? Vamos levar avante o que viemos fazer. Vamos pegar todos esses ensinamentos e nos aprofundar. Sem esclarecimento não haverá elevação. Espíritas, amai-vos e instruí-vos, senão não sairemos disso. Ah, mas a Terra vai mudar? Vai mudar. Eu ficarei aqui? Não sei. Você estará no nível vibratório da nova Terra, no mundo de regeneração? Se estiver, fica. Se não estiver, junta as trouxas, que vamos para aquilo. Planeta primitivo em algum lugar do universo. Então, tudo isso que nós temos, todos esses exemplos do Mestre, a beleza da doutrina espírita, não é para ficar nos livros, é para lermos, entendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Alguma pergunta? Alguma orientação aí, alguma colaboração que vocês queiram dar? Estou à disposição sobre este assunto. Nada? Acho que é bom, mas se dizer, Pois o não, fluido Pedro. vital só tem aqui. Oi? O fluido vital só consta aqui, no nosso O fluido vital, ele material, só aqui na ele Terra. só existe aqui para fazer com que nós possamos nos interagir com a matéria. Se não tiver o fluido vital, a matéria fica inerte.
nós não conseguiremos movimentar. Então, aqui nesse nível evolutivo que nós estamos, precisamos dele. É uma das camadas, um dos níveis que nós precisamos é o fluido vital. Esse fluido, onde é que está? Ao nascer, nós programamos quanto teremos de fluido vital, para que possamos cumprir aquilo que programamos para a encarnação. É só que chega aqui, a gente, ao invés de levar a sério o que nós programamos, aí nós vamos para a bebida, vamos para as drogas, enfim, nos desviamos da paz, do amor, da harmonia e do equilíbrio. Eu queimo o fluido vital antes da hora. Ele não é reposto. Se eu queimo com drogas, se eu queimo com coisas fúteis, ele não será reposto. Mas, se eu doar, fizer o bem, quanto mais eu doar, mais eu receberei. Não tem atalhos, não tem jeitinho, não tem conversa. Esta é a lei do universo. Certo? Mais perguntas? Mais comentários? Cuidado com as nossas concupiscências, como dizia Pedro. Ou seja, esse excesso de apego às coisas materiais. Cuidado com isso. Isso vai nos levar de volta antes da hora. E aí haverá choro e ranger de dentes. Temos que realmente ter em mente que ninguém é da Terra. Estamos simplesmente de passagem para viver novas experiências. Mas não é para passar em branco. Achar que chegou aqui, não, eu já trabalho, já tenho as minhas preocupações, não quero me preocupar com coisas de Deus. Quando eu ficar velho, isso é coisa para velho, para quem não tem o que fazer. Errado. Temos muito que nos preocupar, sim, porque já termina o nosso tempo. E aí? E aí? A vida não acaba. Não vai para o cemitério. O cemitério vai a roupa velha que rasgou e não serve para mais nada. Mas a vida continua. E aí? E aí? O que vamos fazer? Na hora que passa os dois filminhos lá, o que eu prometi fazer e o que eu fiz e o que eu perdi de oportunidade, joguei fora. E aí? Como fica? Aí vem os calafrios, vem os arrepios, vem o choro, vem o suspiro, por quê que eu não aproveitei? Nossa, olha meu pai, minha mãe, meu amigo, olha, me mostraram, esse era o caminho. E eu fiquei iludido com a matéria. 100 anos aqui, é um relâmpago lá. 1000 anos aqui, é um dia lá, diz Pedro. Mais comentários? Mais perguntas? Ô, Marcos, Pois não, Isabel. um companheiro nosso, ele indicou-se aí com o Dr. Albert, nosso querido, foi gravado. Ah, é? E ele dizendo que o maior arrependimento dele, o tempo que ele perdeu, eu vou mandar para você. Pode? Sim, né? Olha, o que ela está falando é muito importante. Um trabalhador da casa aqui desencarnou, e aí, olha, o arrependimento dele é o tempo que ele perdeu. Tá aí, gente. Aliás, foi ele que foi. Eu me lembro. Bom, então vamos ao capítulo seguinte. A cura da orelha de Malco. Quem foi Malco? Quem foi Malco? O centurião. O guarda, né? Que levou a ser padre de Pedro, né? Aquele guarda que Pedro desembainhou a espada quando foram prender Jesus e ele cortou a orelha de Malco. Vamos ver.
Diz o seguinte, o Evangelho, Lucas capítulo 22, versículos 51 e 52. Um deles deu um golpe no servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Então Jesus disse, deixa-os, basta. E tendo-lhe tocado a orelha, o sarou. Então vamos ver o que isso, qual é o comentário que Caibar vai fazer sobre isso aqui. É comum dos médicos e dos que leem pela mesma cartilha afirmarem que a fluidoterapia ou a psicoterapia só produzir efeitos nas moléstias de fundo nervoso. Aí eles colocam entre aspas o que vem nessas cartilhas. Só os neuropatas e as histéricas, os doentes de neurose ou de pseudomoléstias exaram com os passes com a fluidoterapia. Essa afirmação é muito simplória, gratuita, diz Caibar. Não tem absolutamente nada de verdadeiro. E não se baseia em fatos, são suposições. São suposições. Porque cadê a pesquisa feita? É achismo. E achismo não leva a nada. Achismo não tem razão, não nos leva a lugar nenhum. Ah, eu acho que. Você estudou? Você foi a fundo? Que fato você observou? Que pesquisa foi feita em cima disso? Achismo não acha nada, serve para nada. Nos evangelhos encontramos muitos enfermos curados por Jesus e cujas enfermidades nada tinham com o sistema nervoso. Os hidrópicos, os leprosos. Hidrópicos é barriga d'água, vulgarmente conhecido como barriga d'água. Os leprosos, os rancenianos, os herpéticos, etc. Que foram curados, de enfermidade, cuja origem parece que não estava em nervo nenhum, não era neuropata nenhum. E também não é admissível que assim se pense, diz Caibar. A medicina materialista, em face dessas portentosas curas, só tem duas atitudes a admitir, ou a assumir, desculpa. Ou admite o fato, porque contra fatos não há argumentos, e procurar estudar esses fatos para lhe descobrir as causas. Ou então, negá-los sistematicamente e saltar por cima da verdade. Não quero me dar esse trabalho. Simplesmente passa por cima e deixa de lado. A reconstituição da orelha de Malco nada tem de milagrosa, diz Caibar. É um fato perfeitamente aceitável, como a reconstituição de um braço quebrado, de uma perna fraturada, de um corte em qualquer parte do corpo que se refaz. Quando nós fazemos um corte em algum lugar, o corte não se fecha, não tem nada de diferente. O lado moral da narrativa, sim, este tem extraordinário valor, porque caracteriza a bondade, a indulgência, o espírito de caridade de todos os atos, de toda a vida de Jesus. Tendo-lhe tocado a orelha, ela sarou. Vejam, imagine ele ao pegar a orelha e encostar a mão, os fluidos de altíssima penetração, ele substituiu as moléculas malsãs pelas moléculas sãs imediatamente. Como se fosse um corte que fechou imediatamente. Este caso, diz Caibar, é mais um testemunho do poder de Jesus Cristo, cuja sabedoria não é teórica, não é platônica, mas se manifestou positiva, categoricamente, cicatriza imediatamente
com a reconstituição de células, como se dá em todos os casos de ferimento, unicamente com a diferença do tempo, ou do espaço de tempo para esta reconstituição, que, como já dissemos, dizer, foi quase que imediata. Nos anais religiosos encontram-se casos mais ou menos parecidos, análogos. Em inúmeros médicos católicos, referindo-se às curas de Lourdes, fazem menção desses fenômenos realmente dignos de observação e estudo. O que é esses casos de Lourdes? Uma pessoa que estava com tuberculose já final, isso foi por volta de 1900, 1905, por aí. O médico, não me lembro o nome dele, resolveu levá-la até a Gruta de Lourdes. Então veja, chegou na Gruta de Lourdes, as pessoas que ali estavam trabalhando aspergiram, jogaram gotas de água sobre esta pessoa. Imediatamente ela se curou. E ali estava junto um médico. Por isso que ele fala, o testemunho de médicos católicos. O Espiritismo explica muito bem esses casos, esses fatos, mal recebidos pela ciência materialista, que julga haver cristalizado toda a sabedoria. Então a ciência acha que está tudo ali. Aqueles que são da ciência sabem tudo e que os outros ainda não sabem tudo. E não é bem assim. Como nós já dissemos, todos nós nascemos simples e sem sabedoria. Estamos no segundo degrau evolutivo. Provas e expiações, segundo Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, volume 2. Em 2057 estaremos em regeneração. Sabe-se lá quando estaremos em mundos felizes, em mundos crísticos? Não se tem nem noção de tempo. Então, como é que eu quero achar que nós podemos ter a pretensão de saber tudo? Não sabemos nada. Não sabemos nada. Estamos mais próximos do ponto de partida, como diz Emmanuel, do que do ponto de chegada. Como a ciência pode ter essa pretensão, achar que já sabe tudo? Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é egoísmo. Então o Espiritismo explica muito bem esses fatos mal recebidos pela ciência materialista, estou repetindo, que julga haver cristalizado toda a sabedoria. Mas estamos em tempos de acontecimentos que maravilharão o mundo, e a verdade triunfará de todos os obstáculos e pressões. A luz não permanecerá escondida sob o alqueire, mas será colocada sobre o velador, como diz o Evangelho. Então, o que dizia Caibar com isso? Que os fenômenos espíritas viriam trazer para nós conhecimentos que até então estavam ainda escondidos. Por que escondidos? Porque não tínhamos condições de entendê-los, não tínhamos condições de nos aprofundar nele. E veio a doutrina. A doutrina veio e trouxe essa beleza para nós. Estamos realmente nos aprofundando? Temos que estar abertos a isso. Perguntas, comentários? Pois não? Eu li recentemente um livro onde constava que, em alguns casos, de alguns médicos curadores do Brasil, que é o caso muito deles, como José Arigó, e estava citando um caso muito semelhante, que era uma cura instantânea e substituindo as moléculas malsãs pelas sãs,
e que a cicatrização também chegava em alguns casos ser Quase que instantânea, quase instantânea. que imediata. É. Quer dizer, imagine o Cristo, Nossa. o que fazia. O Cristo, como eu digo sempre, é o espírito de mais alta hierarquia que já esteve aqui encarnado. Um espírito que, como eu falei há pouco, que há 5 bilhões e 600 milhões de anos já era espírito puro. Imagine uma doação desse espírito. Nada consegue segurar. Uma molécula malsã jamais seria obstáculo para um fluido de alta elevação como esse, de alta penetração, de alta qualidade. Então pode ser, o senhor concorda então nessa colocação que talvez o planeta está começando a se abrir para receber esse tipo de informação, esse tipo que é uma nova configuração para a medicina. E antes a gente não estava tão preparado, então agora com a revelação, com a nova revelação, Veja, pode ser que está caminhando para isso? Fatalmente estaremos caminhando. Como o Emmanuel disse que em 2057 estaremos em regeneração, os espíritos que aqui estarão vibrando num patamar mais evoluído. O bem deve predominar sobre o mal. Então, o resultado, nós estaremos abertos a receber esses fluidos e eles automaticamente vão nos trazer mais benefícios. Vamos aprender, com certeza. Com certeza vamos aprender. Agora, e os outros que aqui estão hoje, com toda essa esculhambação, com essa buscando o mal como busca, vão ter que ir embora. Infelizmente. Veja, ainda ontem estudava Epístolas de Pedro, e Pedro dizia o seguinte, que nós devemos nos libertar de todos esses atos e de todos esses hábitos que nós temos, dissolutos, porque naquele momento em que ele escreveu isso há 2000 anos atrás, ele fazia referência a Roma, que era de novo a Babilônia. Se você for buscar a Babilônia, a velha Babilônia, foi 1740 anos antes de Cristo. Então percebe que Cristo vem nos dando a oportunidade para nós mudarmos a nossa forma de ser já faz muito tempo. 3.500, 4.000 anos. Estamos repetindo. Então veja bem, estamos repetindo e agora com cada vez pior digamos, o lado negativo nosso. Estamos aflorando tudo isso. Resultado, preparemos-nos para ser levados embora. Os maus não ficarão. Só ficarão aqueles que estiverem vibrando no novo patamar do planeta. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então nós encerramos aqui. Agora, no próximo encontro, faremos a conclusão desse estudo de Carvalho. Internautas, muito obrigado e até o próximo encontro.